ensinamentos para vivenciarmos e decorrermos nossos dias e buscarmos a verdadeira felicidade. Fica conosco o Mestre Jesus, amparando-nos, que assim seja, graças a Deus. Mas eu sou espírita, né? E sendo espírita reencarnacionista, então já tive a opção de um nome mesmo. Do jeito que me chamar, eu respondo. Entendeu? Eu, como minha mãe falava, eu sou igual cachorro vira-lata. Olha pra mim, olha no rabo, não quero nem saber. Então falar nome é secundário, né? O importante é a gente se entender naquilo que nos propomos a fazer e a mensagem a passar. E hoje a oportunidade que a gente tem de conversar aqui no Alvorada Cristã tem muito a ver com o tema inicial, que é mudança de rumo. É onde nós temos a oportunidade, em cada momento da nossa vida, de dar uma diretriz diferente à nossa caminhada, à nossa jornada. No nosso caso, tem alguém que nos visita hoje, pela primeira vez? Sejam bem-vindos. Tá? A casa é minha, mas também é nossa. Tá bom? A nossa oportunidade dentro da doutrina espírita é nos esclarecer. Porque Jesus nos afirma que a partir do momento que a gente se esclarece com a verdade nos liberta das trevas da ignorância. Aos olhos da doutrina espírita, aos olhos do Evangelho de Jesus, não tem mal. Não tem ninguém mal, ruim, péssimo, covarde, não tem. Tem aqueles de nós que não compreendemos a mensagem de Jesus. Então nós, antes de sermos maus, que não somos, porque Deus não criou nenhum espírito mau, nós somos ignorantes do bem, porque o mal, ele não existe na terra por criação divina, é por mau entendimento do homem acerca da lei de Jesus, da lei de Deus. Então o mal não existe. Até porque, se somos espíritas, a nossa doutrina é uma doutrina de evolução constante, reencarnacionista. Então, o que hoje eu não compreendo e erro, amanhã, numa outra oportunidade, eu posso, compreendendo, tomar o caminho certo. E se temos a oportunidade de mudar de rumo, é um questionamento que cada um de nós tem que fazer. Qual a diferença que o conhecimento da doutrina espírita fez, faz ou fará na minha vida, na minha existência? Qual a diferença? Se for apenas um lugar aonde nós vamos em busca de uma palavra de consolo ou em busca de amainar o nosso sofrimento, tudo bem, porque cada um busca aquilo que quer. Tem um ditado popular que fala que o homem se alimenta com o que quer, come do que quer, se alimenta com o que gosta. Então não tem como nós chegarmos aqui e falar que só aqueles que desejam realmente praticar a sua mudança, a sua transformação moral, pode ficar dentro da Alvorada Cristã. É mentira. Nós não podemos falar isso. Até porque se fosse essa uma das normas da casa, certamente o Evaldo e muitos de nós não estaríamos aqui. Porque ainda lutamos diariamente para modificar as nossas tendências interiores que são muito fortes. Muito fortes. Kardec nos afirma que o verdadeiro espírita é aquele que faz a sua reforma moral e pelo esforço que emprega para domar as suas más inclinações. Fazer a reforma moral já é complicado, já é muito difícil, porque quando a gente fala assim, não, mas fulano tem o vício do cigarro, tem o vício da bebida, em compensação, fulano tem o vício de fofoca, de falar mal da vida do outro, tem o vício da maledicência, de sempre ver os pontos negativos daqueles que estão ao seu redor. Tem uma história que o Divaldo gosta de contar, que no interior da Bahia tinha um homem que toda vez que alguém desencarnava na cidade, ele era chamado a falar diante do corpo e ele só enaltecia o falecido. Ele sempre lembrava de assuntos bons, de coisas boas que aquele homem que acabara de desencarnar fazia. E todo mundo achava aquilo muito estranho, porque ele só conseguia ver coisa boa nas pessoas. Tinha um homem na cidade que ninguém gostava dele, ninguém. Ele era fofoqueiro, ele era usurário, ele era maledicente, ninguém gostava dele, ele vivia sozinho porque ninguém suportava a presença dele. Mas também desencarnou.
E aí, a cidade foi para o sepultamento não pela figura de quem morreu, mas para ver o que o irmão ia falar, que ele só fala bem de todo mundo. Quando chegou na hora lá, todo preparado para o sepultamento, aí chamaram ele para falar, ele falou assim: eu queria hoje, nessa tarde, aqui reunidos, aonde vamos nos despedir do nosso amigo, que assoviava como ninguém. Tinha um assovio mais lindo da cidade. Ele conseguiu encontrar naquele homem que ninguém gostava, que só havia defeito, uma coisa boa. Então assim também são os espíritos, trabalhadores da seara de Jesus, em relação a gente. Muitas das vezes nós nos sentimos aquela pessoa, a pior pessoa que existe sobre a face da terra. Seja por uma palavra dada para o nosso filho, para a nossa esposa, para o nosso pai, para o nosso irmão, para o nosso vizinho. A gente tem hora que a gente se pega de surpresa, é pego de surpresa por uma atitude que a gente não esperava da gente. Na hora que eu tinha que dar a comprovação do meu conhecimento doutrinário, do Evangelho de Jesus, da doutrina dos Espíritos, aonde eles me mostram a necessidade de eu me modificar, eu caio numa esparrela. Eu escorrego na língua solta que às vezes não cabe dentro da boca. É nessa hora que você tem que vir à casa espírita, que você tem que abrir a página do Evangelho, porque Jesus fala que ele veio para consolar aquele que sofre. E que é sofrimento maior quando você está insatisfeito com você mesmo. Quando você acorda de manhã e você olha assim e fala assim: hoje o dia não vai ser bom. Já acordei com um mau pressentimento, o dia hoje vai ser terrível. Isso 6 horas da manhã. Imagina quando chegar 10 horas da noite, como é que você está? Está se arrastando. Você passou um dia que você não viveu aquele dia. Você sofreu por imposição sua aquele dia. Há irmãos que buscam as pessoas, as cartomantes, quiromantes, né, para poder ler a sorte. Se a cartomante falasse para mim, o Evaldo, que eu ia acertar a Mega Sena, eu ia nela. Mas nem ela sabe. Então dificilmente ela vai poder dizer algo que realmente seja produtivo para a minha vida, para o meu dia a dia. Há pessoas que vão e a cartomante, se for mulher, fala que se é casada, que alguém está de olho no marido dela. Se for homem que é casado, vai dizer que tem alguém que está de olho na esposa dele. Então tem sempre aquela finalidade de causar o assombro. A doutrina espírita não tem. A doutrina espírita, ela tem a finalidade de te esclarecer dentro da tua condição de espírito ainda em prova e expiação, que é o plano que nós vivemos. O que é um plano de prova e expiação? É um plano onde espíritos que não entenderam a mensagem de Jesus ao longo de 2000 anos, necessita vir aqui para fazer outra vez a mesma matéria. Nós estamos matriculados na matéria do amor já há mais de 2000 anos, na matéria do perdão há mais de 2000 anos, na matéria da confraternização, da fraternidade, a gente já é o que se chama no meio acadêmico jubilado. É aquele que já fez a faculdade, está fazendo a faculdade já há mais de 8 ou 10 anos. Então nós já estamos jubilados nessa matéria que Jesus veio nos trazer. Mas Jesus em algum momento falou assim: Tânia, se você não fizer o que eu estou falando, tu vai para o inferno. Jesus não fala isso. Jesus sempre coloca uma condicionante para todos nós. Se quiseres me seguir, depende de cada um. Se quiseres me seguir, renega a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Jesus não falou que você vai segui-lo chupando cana e soltando fogos, não. É na base do sofrimento. Sabe por que é sofrimento? Não é porque Jesus quer que a gente sofra, não. É porque você tem que transformar a tua atitude. Você tem que modificar os teus pensamentos. Então isso causa sofrimento. Quando você chega perto de alguém que fala assim: eu hoje consegui perdoar a pessoa que mais me prejudicou na vida. A pessoa fala aquilo, embora os olhos brilham pela conquista, mas a tristeza é muito grande porque dói. O perdão dói. Porque quando você diz assim: eu te perdoo, eu estou tirando de dentro de mim a mágoa que você fez eu sentir. Não que você queira colocar mágoa em mim, não. Mas eu me senti magoado com você. E muitas das vezes você nem percebeu. E aí as pessoas com quem a gente se magoou, olha pra gente e a gente fala assim: olha lá, ainda é um hipócrita ainda, cara de pau, ainda ri pra mim depois do que fez. Mas será que a pessoa tem consciência de que ela te ofendeu a tal ponto? Mahatma Gandhi, ele estava no meio
de uma palestra com os seus seguidores, e um dos seus seguidores falou assim: Gandhi, fala pra gente sobre o perdão. Gandhi olhou para ele, se calou, continuou o assunto. Veio uma senhora com uma criança e falou assim: Gandhi, fala com meu filho que ele não pode comer açúcar, porque ele tem diabetes. Gandhi virou para ela, a primeira pergunta ele não respondeu, virou para a irmã e falou assim: volta a semana que vem. Mas Gandhi, é só para falar com meu filho. Minha irmã, volta a semana que vem. Na outra semana, Gandhi estava falando lá no meio dos seus seguidores, vem a mulher. Gandhi, fala para o meu filho que ele não pode comer açúcar. Gandhi virou para a criança e falou assim: você não pode comer açúcar. A mulher perguntou: por que você não falou semana passada? Porque eu comi açúcar semana passada. Eu só posso ensinar aquilo que eu faço. Eu só posso orientar aquilo que eu faço. Aí o discípulo, quando olhou, falou assim: por que você não respondeu sobre o perdão? Ele falou: porque ninguém faz nada a mim que seja necessário eu perdoar. Então ele não tem a prática de perdoar, porque ele não se sente ofendido. Dentro do meio espírita, todos nós que convivemos, nós temos que aprender com os exemplos bons que nos são dados. Por que eu vou me magoar, às vezes, por um olhar que não me foi dado? Que tem pessoas que passam pela gente, às vezes, por tantos problemas, vivendo uma situação tão difícil, que não percebe que passou pra gente, por nós. Aí não dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a gente já acha que o cara está ficando besta, que ela agora está com cabeça virada, que não fala mais comigo, mas na hora que precisou, porque a gente adora jogar na cara, né? Na hora que precisou, veio me procurar. Tá ótimo, se ela precisou e veio até você, opa, dá graças a Deus, que pelo menos você teve a condição de ajudar alguém. Mas quando é você que vai buscar, aí você está preocupado se a pessoa vai te olhar bem ou mal, se vai dar um sorriso ou cara feia, não, você que precisa. Chega na casa do teu cunhado e pede um dinheiro emprestado. Ele vai rir para você? O meu nem me recebe. Quando ele vê que sou eu, aí pela minha cara ele já sabe que vem pedido e ele não abre a porta. Mas é melhor nós termos condições de dar alguma coisa para alguém do que a gente precisar sempre pedir a alguém. E dentro da casa espírita, nós já viemos para a casa espírita na condição do necessitado. E não é necessitado, como a Tânia falou na mensagem, de ter, não, é de ser. Eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Chico Xavier, ele tinha uma frase que está muito aí pela internet, e é uma pura verdade. Chico fala o seguinte, que aos outros eu dou o direito de ser como são. Agora, quanto a mim, eu tenho a obrigação de ser melhor a cada dia. E quando eu me imponho essa necessidade de melhorar diariamente, eu quero dar um rumo novo à minha vida. Nós não lembramos de quando estávamos na matéria na existência anterior. E muito menos nos lembramos do período que nós estávamos na espiritualidade antes da atual reencarnação. Mas não é difícil a gente analisar, não. Quem, como eu, já está muitos anos longe da escola, lembra que quando a gente tirava uma nota baixa, uma nota vermelha, que tinha que levar o boletim para a mãe assinar, era algo próximo ao desespero. Porque sabia que o bicho ia pegar. Dona Dalva, minha mãe, ela já está na espiritualidade, então ela vai compreender quando às vezes eu falo isso, mas a minha mãe não tinha, ela criou a gente no sistema Wi-Fi. Hoje em dia tem muito comum isso na internet, né? O Wi-Fi. Você tem um celular, chega na casa de alguém, você não dá nem bom dia, pergunta logo a senha do Wi-Fi, né? É aquela conexão por ondas. E eu fui criado pelo Wi-Fi. Porque a mamãe, a gente ia na casa de alguém, a mamãe só olhava de canto de olho assim, tu não podia pedir nem água. Ela que tinha, não era assim? Ela que tinha que oferecer. Porque se eu não entendesse a mensagem pelo Wi-Fi, eu ia entender pelo fio, porque o corpo via. Hoje em dia, você vê os pais com os filhos, os pais são reféns dos filhos. O filho chega no shopping, eu quero isso. Por que você antes de ir para o shopping não falou para o filho, eu vou te levar para o shopping para a gente comprar isso, porque eu não posso comprar aquilo. Se você fizer escândalo, você não vai mais com o papai, com a mamãe, com a vovó, com o titio, não vai mais com ninguém. E a gente não faz assim.
A gente cria os nossos filhos como se o mundo fosse um mundo cor-de-rosa, onde tudo é possível. Aí quando os filhos crescem e começam a colocar o dedo em riste, porque você não fez isso para mim, você tem que abaixar a orelha, porque realmente você não educou seu filho. A minha geração é uma geração onde os pais se faziam respeitar. A partir do momento que você respeita seu pai, você os ama, porque você compreende que o respeito, o amor é fruto do respeito que você tem. Hoje em dia, os pais querem ser coleguinhas dos filhos. E quando você é coleguinha do seu filho, você não consegue se fazer respeitar. E evidentemente ele não vai te amar. Toda e qualquer orientação que você dê a partir de uma certa idade, ele vai entrar em confronto com você, porque ele não entende que você é o pai, você é o gestor, você é a mãe, são aquelas pessoas que são responsáveis pela orientação do filho pela vida toda. A minha filha mais velha tem 37 anos e ela de vez em quando me liga para pedir orientação sobre isso ou aquilo. Se meus pais estivessem aqui na matéria, certamente eu também iria procurá-los para tirar dúvidas sobre determinados assuntos. Quando a gente se propõe a mudar o rumo da nossa vida, não é mudar o rumo da minha vida e os outros que se danem, não. Eu tenho que mudar o rumo da minha vida e tentar trazer junto comigo aqueles que eu amo. Se a minha proposta de mudança é boa, é a luz do Evangelho, é dentro daquilo que Jesus trouxe para a gente e Kardec nos orienta, beleza. Quanto mais tu levar contigo, melhor. Agora, se você quer mudar a tua vida, dando um rumo que a tendência é você cair, você sofrer, se dar mal, aí, amigo, tenta ir sozinho, mas dificilmente você consegue ir sozinho. Até quando você muda a tua vida para o que é errado, você leva alguém contigo. Basta você ir um dia lá em Bangu, no complexo penitenciário, e ver quantas mães estão lá chorando porque os filhos estão lá dentro. Quantas esposas estão chorando porque o marido está lá dentro? Quantos filhos estão chorando porque os pais estão lá dentro? Então, quando a gente fala em mudança de rumo na nossa vida, é uma mudança de rumo para o melhor, para o bem, para o bom. Porque nem sempre o que é bem para mim é bem para o outro. E é necessário que o bem seja um bem coletivo e não bem só para mim. Eu não gosto do frio, então tinha que fazer calor o ano inteiro. Beleza, mas quem gosta do calor, do frio? Vai ficar como? Não importa? Importa só o meu bem, só o meu querer, só o meu ter ou ser? Não. A nossa proposta, a proposta que Jesus veio nos trazer para o seu Evangelho, e Kardec veio nos lembrar daquilo que Jesus falou, é da necessidade de você se mudar, se modificar, para que o bem que você quer para você seja um bem coletivo. Seja um bem que atinja a todas as pessoas que estão ao seu redor. E mais importante, esse bem, na maioria das vezes, é bem para os outros, mas para a gente não é tão bem. Mas se é bem para a maioria, é o que deve ser feito. Chico Xavier, ele começava a sua jornada doutrinária dentro do Centro Espírita Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo, 2 horas da tarde. E parava às 3 da manhã, direto, sem parar para jantar, para lanchar, no máximo um copo d'água e um cafezinho. De 2 horas da tarde às 3 da manhã. Todos os dias. Quando a gente fala que tem que vir para a Alvorada Cristã, sábado, 4 horas da tarde, mas todo sábado, 4 horas da tarde eu tenho que ir. Mas vou praticar minha caridade. Né? A gente ainda enche a boca para falar que vem praticar a caridade. Eu tenho uma notícia triste para dar. Não é caridade, não. É obrigação de cada um de nós de fazer. Porque nós temos a consciência de que nós viemos nessa existência para servir ao nosso semelhante. E não para servir aos nossos desejos, não servir às nossas vontades, às nossas vaidades. Aí, quando você se conscientiza que é necessário você fazer uma transformação moral em você, porque é fácil você apontar o erro do outro. Fulano tem que mudar isso. Ou então, a gente está fazendo, às vezes, está assistindo uma palestra, assistindo um debate, aí fala assim, quem tinha que estar aqui era o João. João tinha que ouvir isso. Se o João não veio, quem veio é você, quem é que precisa ouvir? É quem veio. Não é? Eu costumo falar
que Deus, na sua sabedoria infinita, Ele nos deu 2 orelhas e uma boca. E eu não tenho como não ouvir o que eu falo, porque minha orelha é grande. Então capta muito bem aquilo que eu estou falando, e é pertinho da minha boca. Um amigo meu falava que se Deus pudesse fazer a orelha embaixo do braço, era beleza, né? Baixava o braço e falava à vontade. Mas não, botou pertinho da boca. Então, quando nós estamos falando sobre um assunto sério, construtivo, nós somos os primeiros a ouvir. E os primeiros com necessidade de se modificar também. Porque é muito fácil eu falar do perdão, que é necessário você perdoar. Se o teu irmão, Jesus ensina, se o teu irmão te injuria, te deseja o teu mal, ora a Deus por ele. É molinho fazer isso, ensinar esse remédio para vocês. É fácil. Agora, e na hora que eu tenho que tomar o remédio, será que vai ser bom também? Imagina se os mentores espirituais aqui do Alvorada Cristã, eles chegassem aqui agora, Otânia, olha só, agora só vai poder ser ajudado efetivamente quem fizer a sua reforma moral integral. Nem nós. Ele não ia falar para ninguém, né? Porque a gente não está aqui para ouvir. Porque a necessidade dessa reforma não é que tenha que ter um passe de mágica, não. A doutrina não é David Copperfield, não é Mr. M. A doutrina é feita para homens e por homens, à luz dos espíritos. O grande diferencial da doutrina espírita é que ela não tem papa, ela não tem uma figura máxima dentro do espiritismo. Ah, não, fulano é aquele que representa o espiritismo em todo o planeta. Não existe isso. Sabe por quê? Porque cada um tem uma interpretação diferente acerca daquilo que está no Evangelho, segundo o Espiritismo, daquilo que está dentro do livro dos Espíritos, da Gênesis, do Céu e Inferno, do livro dos Médios. Cada um tem uma interpretação pessoal. A única recomendação que eu dou, em todas as casas que eu vou usar a palavra, é a mesma. O Espírito Verdade deu a Allan Kardec 2 orientações em toda a obra. 2. Primeiro é espírita, amai-vos. E o segundo, sabe qual é? Instruí-vos. Por quê? Porque se você não amar, o conhecimento te faz um ditador, um déspota. Você tem que fazer isso. Agora, quando você ama, você joga a tua inteligência baseada no amor que você sente, você compreende a necessidade de cada um, às vezes dá um passo em direção à verdade na existência toda. Não existe pressa dentro da doutrina espírita. Vocês têm que fazer a sua reforma e tem que ser urgente. Não existe isso. Não existe isso. Jesus veio há 2000 anos nos dar a mensagem de que temos que caminhar. Lembra da passagem de Jesus que na estrada de Emaús, Jesus tinha sido crucificado, já tinha ressuscitado, os seus discípulos já tinham visto, e 2 discípulos de Jesus estavam ainda indo pela estrada de Emaús. Emaús era separada de Jerusalém por um dia de caminhada, ou seja, de 6 horas da manhã até 6 horas da tarde, 12 horas de caminhada. E 2 discípulos vinham tristes, cabisbaixo, e nisso chega um homem junto a eles e começa a caminhar, e o homem pergunta: por que tua tristeza? Aí um dos discípulos fala assim: tu não sabe o que aconteceu? Todo mundo só fala nisso. O mestre, o Messias, foi crucificado, morreu na cruz. Aí o homem que estava acompanhando, falando com ele: mas olha só, mas ele também não veio dar a boa nova de que a morte não existe, de que a vida é contínua, que Deus nos faculta sempre a possibilidade de voltar e dar continuidade à nossa tarefa. E o homem foi falando com eles todo o caminho. Quando chegou na entrada de Emaús, os 2 vieram para o homem e falou assim: não, já vai escurecer, entra nessa pousada com a gente, fica com a gente, passa a noite com a gente. E o homem entrou. E quando chegou na pousada, eles pediram uma ceia, né, que era pão, vinho e mel. E quando o homem pegou o pão e partiu o pão, eles reconheceram nesse homem Jesus. Andaram o dia todo com Jesus do lado e não o reconheceram. Ouviram da boca de Jesus a lembrança de todos os ensinamentos que Jesus vivenciou ao lado deles, e eles não o reconheceram. Jesus em algum momento aponta
segundo o que está anotado em Atos dos Apóstolos, Jesus aponta para vocês não me conheceram, eu andei com vocês são todos uns patitos, que eu ensinei. Não! Jesus andou com eles, conversou com eles, explicou a eles tudo aquilo lembrando as suas palavras. E os homens só foram reconhecer no final da jornada. Então, se Jesus tem toda essa gama de paciência, de complacência com a gente, por que a gente não vai ter com o nosso semelhante? Por que a gente não vai dar oportunidade de você, toda vez que for subir as escadas para chegar aqui para a reunião, você tropeça no mesmo degrau? E eu vou falar, poxa, tu não enxerga, não? Tá vendo que aquele degrau ali é mais alto do que o outro, você tropeça? Não. Por que você não vai lá e não dá a mão a ele que está tropeçando para evitar que ele tropece mais uma vez? É isso que a doutrina quer da gente. A nossa mudança de rumo não é mudança de rumo para igual do pavão que abre as suas penas para mostrar a sua beleza e esconde o pé que é horrível. A nossa mudança é para que você se sinta melhor com você. Eu não sei vocês, mas já houve momentos na minha vida, e vários momentos na minha vida, que eu não aguentava olhar para mim no espelho. Acordava de manhã para trabalhar, ia para fazer a barba, eu não aguentava me olhar. Tamanhas besteiras que eu fazia. Mas se eu ficasse me lamentando, ou me criticando, me acusando, me culpando, e não tomasse uma posição diferente, iria adiantar? A culpa paralisa. Você errou, beleza. Reconheceu o erro? Ótimo. Muda. Se esforça para mudar. Evaldo, não é fácil. Claro que não. Se fosse fácil, a gente não estava mais na matéria. A gente já estava já em um plano mais elevado. Mas não é fácil, mas não quer dizer que seja impossível, porque também não é impossível. Kardec pergunta aos espíritos se é possível o homem se libertar das suas más tendências. Aí os espíritos respondem assim: muito mais fácil do que imaginas. Falta-lhes normalmente vontade, desejo de mudar. Desejo. Eu fumei durante 40 anos. E um dia eu cheguei, eu falei, não vou fumar mais. Aí alguns amigos chegaram e falaram assim, você não acha melhor ir no médico, não? Para que ir no médico? Não, para tomar um anti-ansiolítico, uma medicação. Eu falei, não, porque quando eu comecei a fumar, eu não tomei remédio nenhum para começar a fumar. Eu comecei a fumar pela minha vontade, então tenho que parar pela minha vontade também. Muitos amigos meus que me amam falavam assim, tu não vai conseguir. É muito difícil. Realmente é. Realmente é muito difícil. Mas é impossível? Não, porque se eu tivesse nascido, no momento da reencarnação, se minha mãe tivesse posto um cigarro na minha boca em vez do peito para lamentar, podia ser até que seria realmente muito difícil. Mas eu comecei a fumar por vontade minha, por desejo minha. Na minha época, fumar era charmoso. Era chique. Tinha um cigarro antigo, assim, os mais antigos vão lembrar. Samoritz. Ele tinha um papel dourado em volta do fio, que quando tu puxava um Samoritz na festa, as minas enlouqueciam. As minas ficavam, as minas bira, né? E a molecada fala. Por quê? Porque mostrava que você, primeiro já trabalhava. Para você ter um cigarro daquele, você tinha que estar trabalhando. Então, era um meio que a sociedade aceitava o cigarro, que era um diferencial da criança para o homem, não é? Ainda tinha ainda uma propaganda ao sucesso com Hollywood, né? Marlboro, tinha vários atrativos para o jovem que não tinha uma estabilidade emocional para poder partir para o vício. Hoje, graças a Deus, não tem nem mais propaganda na televisão de cigarro. E um dia vai acabar de bebida também. Entendeu? Mas quando eu decidi parar, eu decidi por mim. Dizer para você que foi fácil é mentira. Várias vezes eu sentava, tem a cadeira que eu fico no computador estudando, eu virava assim para pegar o cigarro que estava em cima da cômoda. Várias vezes. Agora, dizer para você que era bom fumar? Claro que era vício. Qual é o vício que é ruim? Não existe vício ruim. Todos os vícios te dão um prazer temporário. Um prazer temporário. Depois vem o arrependimento. Depois vem, é inevitável. Mas ele vem com um prazer temporário. Naquele momento que você executa a ação que é viciosa, você chega a respirar fundo, aquele sorriso de prazer. E depois você entra de novo naquela prostração de que eu não consegui me superar ainda.
É como quem tem o vício da bebida. No momento que está tomando lá a cervejinha, a sua cachaçinha, você olha, o cara está felizão. Está felizão. Quando ele sai dali, daquele ambiente que ele estava, a máscara facial dele muda, a tristeza, porque ele sabe que ele vai chegar em casa, vai ter que olhar para a esposa, para os filhos e novamente embriagar. Então, quando a gente fala em mudança de rumo, não é para ter passe de mágica, não. É difícil pra caramba. Mas se não der o primeiro passo, como é que você vai conseguir vencer as suas limitações? O Espírito Alcione, no romance Renúncia, fala que o Evangelho, o estudo do Evangelho, é uma estrada, uma caminhada ascensional. A cada momento você está aprendendo com o Evangelho, está tendo um entendimento diferente do Evangelho. Jesus, quando trouxe o Evangelho, ele não trouxe com a finalidade de acusar erro de ninguém, de apontar defeito de ninguém. Jesus a todos nos ama na mesma intensidade, nos ama com a mesma paciência e com o mesmo amor. Ele não faz diferença nenhuma daquele que vive no erro e daquele que vive dentro do lado bom. Aquele que vive do lado bom tem que amparar aquele que está no erro. É da lei. É da lei. Nós não podemos querer ser juízes das ações de ninguém. O Evangelho nos orienta que nós temos que ser juízes implacáveis com as nossas atitudes e complacente com o erro do semelhante. E a gente faz o oposto. Eu sempre encontro uma justificativa para o meu erro, mas não aceito o erro da minha irmã, do meu irmão. Não aceito. A gente se coloca sempre como aqueles que estão acima do bem e do mal. E quando a verdade vem, ela é dolorosa. Porque quando você é pego pela verdade, pela consciência do erro que você praticou, a tua necessidade de chorar é muito grande. Quando Judas viu a atitude que ele cometeu e o mal que ele infligiu a Jesus, porque ele não é que Judas queria trair Jesus por causa do dinheiro, não é. A gente aprende que não é, sabe que não é. A visão dele era qual? Se Jesus, vendo-se acuado pelo Sinédrio, vendo-se com a promessa de morrer nas mãos dos sacerdotes, Jesus se revelaria quem realmente ele era. Que era o Messias prometido, era o Cristo de Deus. E converteria todo o Sinédrio à doutrina de amor dele. Era a visão de Judas. Porque ele achava que Jesus era muito devagar nas suas atitudes, sabe? Porque, poxa, está vendo que o Sinédrio está armando uma arapuca e Jesus está sempre complacente, recebe Gamaliel à noite, recebe José de Arimateia na madrugada, orienta. Jesus não toma uma postura de embate, de mostrar quem ele é na realidade. Mas não era essa a tarefa de Jesus. O profeta Jeremias falava que o Messias viria e não seria reconhecido, e foi o que aconteceu. Por que eu acho que pelo pouco que eu sei do Evangelho e pouco que eu sei da doutrina espírita, que eu tenho o direito de apontar erro de alguém? Os mentores espirituais apontam o nosso erro? Não. Ele fala do que você precisa acertar, mas não diz que você está errado. Meu irmão, tem um caso de uma casa que a irmã pediu para colocar o nome dela na mesa mediúnica para irradiação. E nessa casa era comum que ao final da reunião um mentor espiritual dava uma mensagem e algumas vezes era uma mensagem direcionada para alguma pessoa da casa. Na outra semana ela perguntou: e aí, botou meu nome na boca? Teve uma mensagem? Teve. Qual? O mentor falou para você praticar mais o Evangelho. Mais o Evangelho? Mais? Eu já faço culto lá em casa, gente. Para que? Não é falar do Evangelho. É praticar o Evangelho. Porque a gente acha que tem a mesma coisa. Evaldo está falando do Evangelho, então está praticando, não. Quando Jesus, no dia de Pentecostes, que ele fala para os 500, ir de 2 a 2 e anunciai o meu Evangelho. Anunciai o meu Evangelho. E quem anuncia, aí Santo Agostinho fala assim: ao anunciar o Evangelho do Senhor, se necessário, use palavras. Porque anunciar é vivenciar. Você tem que mudar o comportamento daqueles que te olham pelas tuas atitudes. Se você era rude de manhã, aprende a ser mais amoroso à tarde. Valdo, é difícil, então seja menos rude.
É um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Na Bíblia tem a figura da escada de Jacó, né? Que é uma escada que se perde no espaço ilimitado. Essa escada, em qualquer escada, você tem que subir um degrau de cada vez. Porque não dá para subir todos, pular degrau, não. A doutrina ela veio para nos orientar que, primeiro, é necessário andar para frente. Andar para frente. Agora, a intensidade, a velocidade dos passos é de cada um. Não existe aqui, ninguém vai chegar aqui numa conversa com vocês e falar assim, agora anotem aí que tem que fazer, dever de casa, tem que perdoar minha vizinha que bota funk alto todo dia no meu ouvido. Você pede a Deus para um dia o rádio dela queimar, para ver se... Você não vai pedir para ela perder a mão, porque aí é mais pior, né? Desejo mal menor. Mas... se você ficar, ela botou funk, então eu vou botar agora a música do Carlinhos Conceição. Vocês conhecem Carlinhos Conceição? Se tiver uma oportunidade, entra na internet, bota lá no YouTube, Carlinhos Conceição. É um músico espírita, tem cada música maravilhosa, todas elas voltadas para a doutrina espírita e para o Evangelho. Então ela botou funk, eu vou botar Carlinhos de Jesus, compra 2 caixinhas de som desse tamanho, vira para as canelas dela e entra na guerra. Não é isso que é a doutrina espírita. Não é isso. Se você está fazendo, está na hora, quem faz aqui o estudo do Evangelho no ar? Emmanuel, olha só, Emmanuel fala o seguinte, se uma casa faz o Evangelho no lar, a rua é iluminada. Uma casa. Se uma rua fizer o Evangelho no lar, o bairro é iluminado. Se um bairro fizer o Evangelho no lar, uma cidade é iluminada. E assim progressivamente. Até chegar o momento em que todo o planeta fará o Evangelho no lar e a Terra passará a ser um plano de felicidade. Mas é um caminho. Lento, mas como vocês sabem que vocês não vão morrer mesmo, né? Nós somos ainda aqueles espíritos tão endividados que a gente vai desencarnar e vai voltar, queira Deus, porque não é garantia. Se alguém tiver aí uma procuração assinada por Jesus dizendo que vai reencarnar aqui com certeza na próxima existência, tudo bem, eu não tenho. Então eu torço, eu peço, eu imploro a Jesus que eu tenha a possibilidade de reencarnar novamente aqui na Terra. Se possível no Brasil, no Rio de Janeiro, eu fico feliz. Mas que vamos reencarnar, vamos aqui ou em outro plano. Porque a casa do meu pai tem muitas moradas, não é a afirmação de Jesus, não é a sua promessa? Então aonde, de noite, quando você olha para o céu e vê aquele monte de estrelas cintilando, imagina em torno de cada uma delas 5, 6, 7 planetas girando. São moradas do Pai. Então se a gente vai reencarnar aqui ou em outro planeta, não importa. O que importa é que o amor que Deus tem por mim vai me acompanhar em todos os caminhos da minha jornada. Então a nossa necessidade, gente, de mudança, não é uma mudança para inglês ver. Não é aquele ser bonzinho dentro do centro. Porque se passar daqui para lá, eu estou pensando no pé de alguém e eu peço desculpa que eu não vi teu pé no caminho, tá, minha irmã? Me desculpe. E chego lá fora, quando vai atravessar a rua, eu não espero nem o sinal abrir. Eu já quero atropelar quem está na minha frente, que eu estou com pressa. Não é atitude para inglês ver, é atitude interna, é mudança interna. É quando, sabe, dizem os homens, eu não sei se é verdade, mas dizem os homens que as mulheres falam muito. Eu não acho que seja, não. Mas se a mulher fala muito, você passa a ouvir muito, cara. Não é você querer fazer com que ela cale a boca para você, que você não aguenta mais, não, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. A mulher, ela não consegue parar de falar. Como tem homem que não consegue parar de irritar a mulher. Não fala, mas você embora. Sabe de nada. O homem, ele pode até não retrucar, mas ele irrita. Né? Igual aquela história do piolho, né? Piolho, irrita. Então, como é que eu quero modificar as minhas atitudes se dentro de casa eu não me modifico? Não é dentro da casa espírita que você tem que se modificar. Tem que se modificar dentro de casa. Com a tua esposa, com o teu marido, com o teu pai, tua mãe, teu irmão, tua irmã. Você tem que se modificar dentro de casa, no teu dia a dia. A mudança é interior e pessoal, é intransferível. Tudo que você fizer em atitudes de mudança, tudo, não tenha dúvida, a tua companheira, o teu companheiro, os teus pais, os teus filhos vão perceber. Tudo.
Às vezes, os filhos, os maridos, as esposas, notam muito mais intensa a nossa modificação do que nós mesmos. Poxa, depois que o Evaldo passou aí, lá no Guarda Cristã, ele realmente, ele parou de ser, não é muito chato, ele só é chato. Já é uma mudança. Porque ninguém vai deixar de ser mal para ser bom num piscar de olhos. Não vai, é gradativo. É a oportunidade que a espiritualidade nos oferece de mudanças constantes, diárias. Aí teve Divaldo conta numa palestra dele, é hora, hein? Senão eu vou falar até amanhã de manhã. Hoje é sábado, amanhã é domingo, eu não trabalho. Divaldo conta numa palestra dele que ele estava fazendo uma palestra lá em São Paulo para um curso para médicos recém-formados. Era a formatura dos médicos. E Divaldo, era um culto ecumênico, Divaldo foi convidado a falar representando a doutrina espírita, porque tinha alguns médicos, alguns acadêmicos, que eram espíritas também. E Divaldo está falando, e assim, na primeira fila, tinha uma senhora, toda de branquinho, do cabelo à roupa, toda de branquinho. E Divaldo estava falando, olhando para ela, e Divaldo pensando, né? Ela deve ter o quê? Uns 70 anos. Ela deve ser vó de algum formando, né? Que veio de branquinho para prestigiar o neto, né? E Divaldo falando, e a senhora olhando para ele com um sorrisinho. E Divaldo continuou pensando, poxa, eu vou dizer, 70 anos. Medicina são 6 anos. Com mais 2 anos de residência. Puxa, ela vai estar pronta para trabalhar com quase 80 anos. Ah, não é mesmo. Quando terminou a palestra, a senhora chegou perto dele e falou, opa, obrigado, você tem alma caridosa. Quando terminou a palestra, a senhora foi falar com o Divaldo e falou assim, seu Divaldo, gostei muito da sua palestra, eu fiquei muito feliz de ouvir o senhor, que eu já assisti o senhor em alguns seminários espíritas. Ele, minha irmã, a senhora é espírita? Eu sou, Divaldo. E você ficou me olhando, né, Divaldo, querendo saber o que eu, com essa idade, fazendo medicina no meio de uma garotada, né, Divaldo? Eu, não, minha irmã, nem pensei nisso, não. Aí ela falou assim, Divaldo, eu sou espírita e reencarnacionista. O meu sonho era ser médica. Mas eu tive que trabalhar, levar minha vida toda cuidando dos filhos, depois ajudando os netos. Nunca tive chance de estudar. Quando eu enviuvei, aí o tempo me sobrou e eu vim fazer a faculdade de medicina. Porque na próxima existência, Divaldo, eu quero vir médica. Como eu já estudei aqui, na próxima fica mais fácil de eu aprender. Isso é consciência reencarnatória. Se você se propõe a mudar hoje, certamente na próxima existência será mais fácil se libertar daquele erro. Mas tem que ser uma proposta de agora. Não é chegarmos na espiritualidade e começar a ver as nossas deficiências e novamente prometer que vamos mudar na próxima existência. Temos que nos propor de mudar agora. Esse é o momento, essa é a oportunidade que nós temos. Porque André Luiz fala para a gente, nosso lar, que as oportunidades se renovam. Os momentos são diferentes. Se hoje eu tenho uma dificuldade, não tenho, vou dar um exemplo, uma dificuldade de compreender o meu sogro, e ele está do meu lado, caminhando junto comigo, por que eu não me esforço em compreendê-lo? Porque senão, na próxima existência, ele vem como um filho rebelde, fica mais difícil. Ele vem como um pai incompreensivo, fica mais difícil. Eu agora tenho consciência. Então eu tenho que aproveitar a oportunidade que a espiritualidade me favorece, nessa existência, com o conhecimento que nós temos, de propor a mudança agora. Valdo, mudar tudo? Não. Não. Tem um psiquiatra espírita, lá do Rio Grande do Sul, que ele fala o seguinte, todo mundo sabe quais são os seus defeitos. Mas na maioria das vezes nós somos orgulhosos, egoístas, ciumentos, na maioria das vezes. Escolhe um defeito que tu julga ser mais fácil de se libertar. Por exemplo, eu nessa existência, eu aprendi que a inveja não leva a nada. Então eu trabalho, me esforço para não ser mais invejoso. Você pode passar com um carrão do meu lado, eu tenho um Golzinho 94, que eu ainda vou dizer, vai com Deus. Não vou ficar olhando para o teu carro querendo ele para mim, não. Então se eu sei que a inveja é mais fácil, eu trabalho a inveja. A cada dia que eu ver você passar com um tênis bonitão, eu falo, pô, Jesus te abençoe. Você pode comprar outro par de tênis mais bonito ainda. Eu não quero saber, não. Ele tem um tênis, eu não tenho. Ele pode, eu não posso.
que Deus é injusto, que dá isso para fulano e não dá para mim. Não é um bom caminho. Então, se para mim é mais fácil trabalhar a inveja, então nessa existência eu vou me esforçar para eliminar a inveja dentro do meu catálogo de erros. Na próxima existência, eu começo a trabalhar outra dificuldade, porque a espiritualidade quer o nosso propósito sincero de modificação, de mudança. O que eles precisam é apenas você falar assim, eu quero. Porque quando você fala assim, eu não consigo parar de fofocar. Joana de Anjos fala pra gente, através do Divaldo, que a frase correta seria, eu não quero parar de fofocar. Porque conseguir, cada um de nós consegue a seu turno, dependendo daquilo que propõe. Agora, quando a gente nem pensa, perdoar fulano, mas nem pensar, realmente, você não vai conseguir perdoar fulano assim. Agora, se você se propõe a analisar a atitude do fulano, se colocando na posição dele de incompreensão, não é você se colocar na posição dele achando que você é o rei da cocada preta e você aceita tudo de todo mundo, quem sabe que não é assim. Eu posso aceitar tudo dos meus filhos e dos meus netos, mas do genro eu já não aceito. Então eu vou dizer que é fácil perdoar genro? Não. Então eu tenho que me esforçar em perdoar meu genro. Por quê? Porque se eu tiver uma convivência boa com meu genro, a minha filha fica feliz, o meu neto fica feliz e a paz na família reina. Agora, se eu quiser colocar como eu não engulo, e não vou engolir mesmo, nasci assim, vivi assim, vou morrer assim, e vai para um umbral assim. Não tem opção. Então, a nossa proposta, gente, de mudança de nosso comportamento, de rumo na nossa existência, é uma decisão que devemos tomar cada um a seu momento. Não é pelo que o Evaldo falou, é pelo que Jesus fala. É pelo que Jesus fala. Se quiseres me seguir, renega a ti mesmo, tome a tua cruz e siga. Muito obrigado, gente, pela paciência. Boa tarde.